Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva, aonde você tem aqui o compromisso de ter um momento especial com Jesus, onde nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a sua palavra e principalmente aqui, o Evangelho de João. Se você ainda não tem essa lição, filho de Deus, você está perdendo metade da tua vida. Vai lá, corre atrás, baixe o aplicativo da lição da Escola Sabatina, compre na Casa Publicadora Brasileira, peça sua lição, não fique sem ela, porque ela está trazendo grandes lições para a nossa vida nos dias de hoje, tá bom? E a lição do Evangelho de João, não somente ela traz um regozijo espiritual, mas ela nos mostra, na verdade, quem é Jesus. A parte principal do seu ministério. É algo assim fantástico. Você não pode ficar de fora. Então vai lá, corre, busque a sua lição, baixe o aplicativo ou compre, que eu tenho certeza que você vai ser mais do que abençoado. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, filho de Deus, @Paulista Leste, tá vendo aqui o GC aqui embaixo? Vai lá, clica no sininho, fique por dentro das nossas novidades e fique por dentro de todo o conteúdo da Associação Paulista Leste. E se você quiser também, você pode nos seguir nas redes sociais. Vai lá, mips.apl. Tá vendo o GC aqui embaixo? Vai lá, clica, comece a nos seguir e fique por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina, tá bom? Estamos aqui na lição 6, metade do trimestre já se passou. Estamos encaminhando aí, já ouço os sinos do Natal. O tempo passou, meu filho. Estamos chegando aqui no meados de novembro já e a coisa tá ficando feia para nós. O tempo tá correndo, a gente tá ficando velho, careca. E as coisas estão pegando. Você aí, temos aqui a presença dos pastores maravilhosos, pastor Alex, dessa vez. Pastor Alex, nosso líder de ministério pessoal, Escola Sabatina da Associação Paulistana. Muito obrigado por estar aqui conosco, pastor. Manda um abraço pro teu povo. Alegria estar com vocês. Quero mandar um abração para todos que nos assistem, para o nosso povo da Paulistana ali também, para cerca de 260 igrejas, os seus professores, seus assíduos alunos. Continuemos nessa pegada para a gente ir para o céu, abraçando essa mensagem maravilhosa e repartindo ela por aqui. Amém. E temos o pastor Alisson Brasil. Esse nome é poderoso, hein? Muito obrigado, pastor. Vindo lá do distrito de Carapicuíba, Vila Dirce. Dessa vez, então, eu quero mandar o meu abraço para os meus queridos jovens que estudam a lição da Escola Sabatina. Eita benção. E também para os professores do distrito de Vila Dirce, que são uma bênção no estudo e na transmissão desse conteúdo. Amém. Deus seja louvado. Gente, estamos aqui na lição 6, mais testemunhos sobre Jesus. E nós vamos dar início ao estudo pedindo a bênção de Deus. Pastor Alisson, pode orar para nós? Vamos orar. Querido bom Deus, nós queremos ser impactados por este estudo, por essa lição, por estas testemunhas, que o Senhor, então, nos dê a bênção e o privilégio de crescer com estes ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. João capítulo 12, verso 32 diz: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus, ele disse coisas impressionantes a respeito sobre ele mesmo, né? E quando ele viesse, ele faria sinais, prodígios, entre outras coisas. O que nós podemos colocar como mais testemunho sobre Cristo, ele dizendo sobre ele mesmo, no contexto da lição de sábado? O que chamou a atenção aqui para vocês? Primeiro é o grande testemunho do verso, né? O verso já é uma profecia cumprida, né? Realmente ele foi levantado da terra e ele realmente atraiu muitos a si. Ele começou com os judeus. Então, veja, nós estamos aqui no capítulo 12 de João, mas até aqui
já foram casamentos, coxos andando, cegos, ele andou sobre o mar, os discípulos já desfrutaram o poder dele, ele já ressuscitou mortos, realmente são bem mais testemunhos sobre ele, né? E o evangelho chegou até nós. Nós não somos judeus, não nascemos, creio que a maior parte dos que estão aqui acessando o conteúdo, não nasceram em Jerusalém, no Oriente, mas o evangelho chegou até nós. Realmente ele nos atraiu, o que aconteceu ali nos atraiu a Cristo Jesus, né? E ainda no destaque também, né, sobre esses testemunhos de Jesus, ele afirmou e confirmou com suas palavras e também as ações, né? Ele falava e de acordo com o que ele falava, ele agia. E de acordo com o que ele agia, ele falava. Até porque no início, antes de se tornar homem, antes de se tornar um de nós, ele era o verbo, ele era a palavra, né? E ele vai unificando isso na sua vida. Porque o que Jesus ensina é o que ele pratica, o que ele pratica é o que ele ensina. E é interessante que já na introdução da lição aqui, a gente foi percebendo aventuras no discurso da saga do Evangelho, né? De que cada milagre que ele ia operando, cada ação que ele ia praticando, ia criando também um transtorno, uma reviravolta, uma incomodação, né? Na introdução aqui são citados alguns desses eventos. Quando ele cura o homem junto ao tanque Betesda, alguns líderes religiosos ficaram irados com aquele processo de cura ali, o momento em que aconteceu, quando, logo após aquela esplêndida multiplicação dos pães e peixes ali, né, tem uma discussão em Cafarnaum e muitos dos seus discípulos deixam de segui-lo por causa disso. Quando acontece a ressurreição de Lázaro, aquilo produziu uma fé tremenda em algumas pessoas, mas de outras hostilidade. Então veja, Jesus mesmo fazendo sempre o bem, porque era só isso que ele fazia, né? O bem, operando salvação, criava transtorno e polêmica e divergência e divisão, não porque ele quisesse, mas porque cada atitude dele, junto com a palavra profética, criava nas pessoas uma reação de aceitação ou negação, e as pessoas se posicionando, dava a divergência que dava, né? E é onde que a gente vê questão de divergência, num contexto ali, a partir de domingo, né? Alguns discípulos ali de João Batista ele falando a questão da vinda de Jesus, uma discussão aconteceu ali. E dentro dessa discussão a respeito sobre a purificação, e Jesus mostrando a questão da eficácia, a eficiência do batismo, a importância de tudo isso, o que nós podemos trazer para nossos dias atuais, essa questão dessa humildade de João Batista, como uma testemunha verdadeira e fiel da pessoa de Jesus? João Batista, ele dizia que ele era amigo do noivo. Olha, João Batista ele tinha muitos motivos para ele não reconhecer o ministério de Cristo, né? Eles tinham praticamente a mesma idade. O nascimento de Jesus, contava-se, foi pronunciado por um anjo. O dele também foi pronunciado por um anjo, né? A mãe dele não podia ter filhos. Ele tem uma experiência com Deus, um modo de comer, ele tem o estilo de vida do voto do nazireado, né? O modo de comer, vivia no deserto, ele conquistou seguidores, ele tinha um público fiel dele que ia para ouvir ele, inclusive simpatizantes do poder, né? Você tem o Herodes lá, o governador, era simpatizante dele também. Então o João, ele tinha um status social, um reconhecimento social interessante já. Ele não era alguém do povo comum. Quando ele chegava no lugar, ele era reconhecido. No entanto, olha a grandeza dele, né? Quando os discípulos vão até ele dizendo, olha, Jesus está batizando, se bem que não era Jesus, eram os discípulos de Jesus, né? Mas olha, eles estão lá batizando, em outras palavras, né? Os discípulos estavam com medo e inseguros, né? Eles estavam inseguros e com inveja, acho que é o melhor termo, né? Inveja e insegurança. E aí eles vão até João, e João diz assim, olha, não, importa que ele cresça e eu diminua. O poder do Espírito em subjugar, né? As nossas paixões, né? O nosso ensimesmamento aqui é muito nítido no relato que João faz, né? E é interessante, né, pessoal, que eles deixaram a porta
a bola na porta do gol para João Batista. Eles não quiseram dizer isso escancaradamente, mas disseram no contexto, olha, está crescendo o movimento lá, a gente batizava, eles estão batizando também, e está chamando muita atenção. Em outras palavras, veladas, a gente está diminuindo e eles estão crescendo. A gente está te alertando aqui, a gente não sabe, você que é nosso líder, o quanto você está inteirado disso, mas nós estamos trazendo problema para você. E diz aí que nós somos seus liderados, vamos executar. O que a gente tem que fazer? E aí ele surpreende, olha, importa que ele cresça e eu diminua. Tipo assim, isso que vocês estão lendo é para ser isso mesmo. É para ele crescer e o movimento crescer, e nós aqui entendemos que temos que entender que é eficaz. Se o movimento está crescendo, nós contribuímos para isso, e é exatamente para isso que o nosso movimento existe, para fazer o dele crescer. Isso é fenomenal, né? E é onde que João Batista ele começa também, juntamente com Jesus, dar uma nova compreensão a respeito sobre o Messias. As pessoas, naquela época, os fariseus, os saduceus, pensavam num líder que viria para levantar a nação de Israel novamente como soberana e colocar eles como um exemplo do mundo inteiro. Mas Deus agora não tinha mais uma nação física, agora era uma nação espiritual. Como que esse novo entendimento sobre um novo Messias, a nova compreensão, na verdade, sobre o Messias, é importante para a gente nos dias de hoje. Jesus ele não vai vir para buscar aqui na Terra só os adventistas do sétimo dia. Ou eu estou errado? Não. O evangelho é para todos. O evangelho é para todos os comprometidos com o evangelho, né? Também porque você vai para um extremo ou para outro, e sempre é problema, eu quero né? fazer o povo pensar um pouco. Tipo assim, é só para adventista? Tá errado isso, e de qualquer religião que também pensar a mesma coisa, tá errado. Mas também, então, é automático para todo mundo tá dentro, não importa que a gente viva, não importa o compromisso ou descompromisso, tá dentro, vai dar bom. Esse Deus maravilhoso não vai deixar ninguém de fora, tem recuperação, tem terceira chamada, quinta chamada, tem milênio, tá errado também, né? Pelo que a Bíblia fala, não merecemos salvação. Ninguém, nenhum ser humano merece salvação. Mas Jesus pagou o preço com seu sangue, a moeda mais preciosa do mundo, e com esse preço paga para quem quer ir. E quem quer ir é aqueles que se comprometem com ele e sua palavra, que o amam na prática, como ele nos amou na prática. Nos amou de tal maneira que deu-se em Jesus. E nós devemos amá-lo de tal maneira que nos demos também em Jesus. Se a gente se der a ele em obediência, em vida, em devoção, arrependimento, conexão, consagração, compartilhar a missão, nós estamos indo para lá, né? E esse é um desafio que é o que João veio inaugurando, né? Tanto o Evangelho de João, o João que escreveu o Evangelho, como o João Batista, foco também desse Evangelho do João Apóstolo, que quem vive a proposta entende que Jesus está morrendo naquele momento para entregar-se e pagar o preço. E quem entra nessa dinâmica está entrando para a dinâmica do reino. Haveria o momento do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, mas não era naquele momento, era depois. Até um negócio interessante para a gente pensar, que olhando para lá, para eles há 2000 anos atrás, é fácil criticá-los, né? Estavam esperando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para imperar, para dominar sobre as nações que estavam subjugando Israel, e olha que confusão que eles fizeram, e ele era para vir como cordeiro. Só que se você analisa no Antigo Testamento, tem profecias que caracterizam ele como cordeiro, entregando-se inocentemente, o servo sofredor, mas também tem profecias no mesmo Antigo Testamento que ele vem reinando para reinar, que ele vem para dominar, que ele vem para subjugar os povos inimigos, vem para aniquilar definitivamente os inimigos. Então, hoje é fácil separar o que é profecia messiânica sobre a segunda vinda de Cristo e o que é a dinâmica sobre a primeira vinda de Cristo. Tudo era profecia sobre o libertador. Mas separar uma parte da outra, para os judeus naquela época, que ele não tinha vindo ainda nenhuma vez, não era tão fácil discernir. Para nós porque você lê profecias do Antigo Testamento sobre o Messias, ou já aconteceu há 2000 anos atrás, já está registrado lá, já aconteceu, olha lá, está escrito comparação com Marcos tal, com Lucas tal, com Mateus tal, e o que não aconteceu? Então é sobre a segunda. Então hoje é fácil discernir, para eles não eram tanto. Então é só para a gente ter um pouquinho menos de acidez em criticá-los nessa confusão interpretativa, né? Muito bom.
Algo interessante também aqui é que João ele vai dizer que ele é o amigo do noivo, né? A festa de casamento ali, naquele contexto, ela durava dias, podia chegar até as semanas. Então a festa de casamento era um contexto, era algo social, existia um contexto social, a comunidade participava, não era apenas algo entre o noivo ali e alguém queria fazer o casamento como nós costumamos ver hoje na nossa sociedade. Então, é um evento grande. O que o amigo do noivo faz? O amigo do noivo ajuda com os preparativos, né? O amigo do noivo ajuda com a festa, o amigo do noivo se assegura de que tudo ocorra bem para que o noivo não se preocupe no dia da festa. É isso que o amigo do noivo faz. Preparando o noivo para se encontrar com a sua noiva. E você tem também as amigas da noiva que ajudam em todos os preparativos, as indumentárias da noiva, a questão da festa, os pais preparando a festa. E João aqui ele se coloca, ele diz que justamente ele está ali para ajudar nesse contexto de preparação. Ele está preparando para que o momento do encontro seja um momento do encontro perfeito entre o noivo e a noiva. Veja, a noiva, a igreja não é minha. Eu não posso me comportar de maneira tal como se eu tivesse que estar, por exemplo, no centro da atenção da noiva. Eu não estou aqui para ganhar o coração da noiva nesse sentido. Por quê? Porque o coração da noiva é do noivo, não é? Uhum. Eu não estou aqui para dificultar a relação entre noiva e noivo. Eu preciso entender o meu papel. João, ele entendeu o papel dele, João Batista, né? Importa que ele cresça, eu diminua. Estou aqui como amigo do noivo. A igreja é dele, a igreja é do noivo. Interessante, porque João Batista, ele pagou um preço também por ser amigo do noivo, né? Para poder preparar todo o terreno, preparar as coisas para a vinda de Jesus. E quando ele começa a falar sobre a vinda do noivo, Jesus ele começa a dar complemento à mensagem de João Batista e começa a apresentar as boas novas do Evangelho, dando uma compreensão muito mais profunda a respeito sobre o Messias. Agora, a aceitação e rejeição de Jesus, eu acho ela maravilhosa, essa parte da lição de... Nós estamos para terça-feira agora, né? Uhum. Jesus, ele faz o milagre dos pães e peixes. Aí o povo pensa, esse cara aqui... Com esse poder aí? Com poder. A gente não vai passar mais fome, não vai faltar mais nada, ninguém vai mandar em nós. E de repente, quando Jesus vai para a sinagoga em Cafarnaum e começa a falar, não, eu sou o pão da vida. Eu sou a vida, e começou a mostrar que o verdadeiro sentido dele não era local, mas sim um plano espiritual, muitas pessoas deixaram de seguir Jesus. Às vezes vai ser assim. Você que é professor, às vezes quando nós começamos a dar estudos bíblicos, a apresentar verdades progressivas para as pessoas, tem pessoas que se perdem pelo caminho e não querem saber dessa mensagem. Agora, deve ter sido algo muito, muito difícil para lidar principalmente com a questão da autoestima de Cristo, né? Porque Cristo ele precisava, para poder cumprir sua missão, ele teria que ter uma aceitação do povo, né? E na verdade aconteceu ao contrário depois desse grande milagre. Como que a gente pode trazer essa aceitação e rejeição de Jesus para as pessoas hoje? Aqui em João capítulo 3, o verso 20, Jesus diz assim, né? Ainda no contexto aqui dele com Nicodemos, ele diz: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Essa palavra aqui, arguidas, é o termo grego elenkete, que quer dizer expor para demonstrar culpa. Olha o que Jesus está falando para Nicodemos, olha, quem ama muito as trevas acaba rejeitando a luz, porque se ele vai para a luz, na luz ele vai expor e ele vai perceber a culpa. Então você tem um pouco disso na rejeição, naqueles que estão rejeitando a Cristo. Eles estão vendo o ministério vem com poder, demonstrações poderosas de sinais que ninguém consegue realizar, que é o que o Nicodemos vai falar aqui, né? Olha, os sinais que você realiza, os sinais aqui, ele usa a palavra simeion, poder, demonstrações de poder. Ninguém pode fazer essa demonstração de poder se não vier do alto, do céu. Só que Cristo ele confronta ele, né? Ele diz assim, olha, quem rejeita a luz, quem ama as trevas, não quer vir para a luz para que ele não seja exposto. No final das contas, essa rejeição aqui,
ela tem que ver justamente com isso, né? As pessoas, elas estão vendo o que Cristo está fazendo, elas estão vendo os atos poderosos dele ali, até então ninguém realizara antes, mas elas amam, elas estão apaixonadas pelos seus temas, mais do que por aquilo que elas estão vendo, elas não querem confrontar. Ora, não é esse o grande problema daqueles que rejeitam o evangelho, né? Às vezes tira chacota porque acha uma ideia muito simplista, e no final das contas elas não querem confrontar aquilo que elas acham, aquilo que elas pensam, não querem confrontar e submeter a verdade tal qual está em Cristo, né? E aí a gente faz um paralelo, né? De novo, sempre puxando para a nossa realidade. As pessoas naquela época estavam atrás do Jesus libertador político-social. Uhum. E ele os frustrou dizendo, é isso também, mas é muito mais do que isso. E, aliás, isso não é para agora, mas deixa para depois. E vocês querem agora, né? Não, mas é depois. Mas eu tô para propor algo muito maior. Interessante que a lição até trouxe uma expressão forte aqui na de terça, no segundo parágrafo depois da pergunta 3, que é aquelas pessoas recusavam a conversão. Olha só, Jesus deu na jugular dos crentes, né? Tipo assim, vou resumir para vocês. Vocês estão esperando um libertador político-social, mas eu quero que vocês se convertam para o pão da vida, que vocês comam de mim, para vocês realmente terem uma guinada na vida espiritual e a eternidade de esperar vocês. E aí sim a libertação maior, mais eficaz e plena. Mas muitos recusavam e resistiam à conversão. Se a gente olhar o movimento social cristão hoje, né, as pessoas estão abarrotando igrejas aí, esperando prosperidade. Lá faz aparecer dinheiro na conta, lá cura doença, lá tem um seguro social, lá tem vantagens, lá vai fazer o seu empresário que eu sempre quis ter, fazer o teu carro que eu sempre quis ter, a casa que eu sempre quis comprar, os likes que eu sempre quis ter. E aí Jesus aparece com a força do evangelho dizendo, não é isso, eu quero conversão, eu quero entrega, eu quero que você se sirva, aliás, que você sirva ao invés de servir, né? De ser servido. Eu quero que você trabalhe pelos outros. Eu quero que você enalteça o meu evangelho e faça os outros se sentirem bem e crescerem. E aí, também hoje nós vemos pessoas resistindo à conversão. Jesus quer, no encontro com a força do evangelho, mexer com a estrutura individual, a sua, a minha, a dele e a dela, para que a gente caia em si e permita que ele dê uma guinada, que ele comece tudo de novo em nós e através de nós. Se a gente não quiser isso, não vai acontecer. E mais grave ainda, que a gente está vendo nas cenas dos encontros e que a gente continua vendo hoje. Se você resiste à conversão, você é obstrução ao evangelho. Porque as pessoas olham para você, à distância, ele tem o evangelho, olha lá, ó. Ele é Bíblia, olha lá, ó. Ele é crente. E se vem obstrução ao invés de conversão, você está sendo um entrave para aqueles que têm um contato direto com você para receber esse evangelho maravilhoso. Essa parte de terça-feira ela me chama a atenção porque, assim, a aceitação de Cristo não é você somente falar assim, eu creio. O diabo também crê, ok? Sim. Se for, você crer em Cristo fosse objeto da sua salvação apenas, Satanás teria que estar salvo hoje. Ele crê mais do que nós, de alguma forma. Crê, sabe, e o viu pessoalmente, totalmente, viu Jesus na sua glória antes de vir ao mundo e o conhece pessoalmente após a sua ascensão também. Agora a grande questão é, aceitação, eu tenho que trabalhar num contexto que o pastor Alisson disse, do verbo em grego, que eu tenho que expor, eu tenho que ver isso. Quando eu tenho aceitação da mensagem, eu vou começar a entender alguns porquês da vida e eu vou entender que o problema às vezes não é a sociedade, o problema não é a igreja, não é o pastor. Eu vou ter que reconhecer que o problema sou eu. Eu vou parar de culpar os outros e vou ter que assumir que a culpa é minha, né? Eu fico olhando essa parte, eu acho muito interessante, porque às vezes você já percebeu como que vou falar para vocês, professores, alunos, como que nós gostamos de terceirizar o nosso papel. Se alguém chega na igreja com um problema de casamento, vai lá, tem um diretor de lar e família. Se tem alguém que precisa receber estudos bíblicos, vamos direcionar para o diretor do ministério pessoal ou uma dupla missionária. Se tem alguém aqui passando necessidade, vamos levar para o pessoal da ASA. Tá, eu faço o quê?
Só avalia e direciona no máximo. Qual que é o meu comprometimento com tudo isso? É fácil falar que eu creio. Eu vivo a crença. Eu acho um papel fundamental para nós hoje. Porque as pessoas estão tentando terceirizar um papel que não deveriam. Eu acho que é muito fácil falar do trabalho dos outros do que eu ter que viver ele. Ah, pô, fez isso? Mas por que não fez tal coisa? Você está disposto a fazer? Então vai lá e faça. Aqui a aceitação, Jesus estava pagando um preço que ninguém queria. E os discípulos aguentando o rojão ali, né? Porque você não vê, os discípulos não estavam criticando Cristo, eles queriam saber o porquê daquele posicionamento. Às vezes nós vamos ter barreirismos dentro da igreja que, ao invés de querer entender o que estamos fazendo, eles vão querer somente nos criticar ou jogar para baixo. Como que a gente pode mudar esse status, às vezes, nosso dentro da igreja, doutor Alisson? Olha, se nós dizemos muito, acreditamos muito na descida do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele vai cair sobre nós, e tem pessoas até que têm essa expectativa, né, desse tempo em que nós receberemos a plenitude do Espírito. E Ellen White, falando sobre isso, sobre esse contexto, né, de Joel, ela diz que esse momento ele nunca virá. Tal momento em que o Espírito Santo ele vai ser derramado de forma coletiva sobre a igreja, ele não vai acontecer. Tem pessoas já recebendo o Espírito, já cheias do Espírito Santo, e tem outras pessoas que nunca serão cheias. E a questão não é não é o problema está com Deus, de Deus para nós. A questão é de nós, a nossa recepção para com Deus. A ordem está inversa. E eu fico me perguntando, se o Espírito Santo ele viesse para a igreja, o que nós faríamos? Então, o que se pode pensar, nós teríamos cultos da escola sabatina, lições da escola sabatina cheias na igreja, nós teríamos um culto especial, a música seria vibrante, as igrejas estariam lotadas, o irmão que só chega às 10 chegaria às 9. E, geralmente, quando a gente pensa no que o Espírito Santo faria, nós pensamos sempre em algo, em manter programa. E não é isso. Quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, ele nos leva a trabalhar pelo outro, trabalhar pelo corpo, trabalhar para o corpo. Nós esperamos algo para nós, e o que a Bíblia está dizendo não, é para o outro. Quando o Espírito Santo ele caiu sobre os apóstolos, o que eles fizeram? Eles ficaram cheios do Espírito Santo e foram pregar, eles foram compartilhar a mensagem. É uma grande barreira para nós hoje, é uma grande barreira para o nosso trabalho, para a nossa aceitação, é uma questão, eu vejo que tem uma questão espiritual, sim, mas tem uma questão que para mim passa pelo intelecto. Nós não entendemos qual que é a nossa função no corpo. Nós achamos que o Espírito Santo ele tem que vir para o irmão participar do meu departamento, para encher o programa o sábado de tarde na igreja. E não, o trabalho ele não acontece lá dentro da igreja. O trabalho ele acontece fora, na casa, com o vizinho, ele acontece no trabalho, ele acontece na universidade, né? É a vida integral, né? Não é só lá dentro da igreja, é dentro da igreja também, mas é lá no trabalho, é na diversão, é quando está com conhecidos, é quando está com desconhecidos, é quando você está sofrendo, é quando você está celebrando uma vitória, é o tempo todo, né? Agora, só mexendo um pouquinho, Jesus não foi estrategista suficiente, ele operou algumas coisas que gerou polêmica. Será que ele sabia que se ele pulasse aquela parte, se ele não tivesse realizado aquele milagre ali, se ele não tivesse falado aquela frase acolá, ia ter evitado a resistência? Sabia. E por que não fez? Aqui é uma grande lição dele para nós, porque a mensagem tinha que ser dada com amor, com carinho, com o máximo de estratégia para a aceitação, mas sempre levando em conta o livre-arbítrio, o poder de escolha e o poder de decisão. E sabendo que o desdobramento das escolhas equivocadas ao livre-arbítrio ia gerar polêmica, resistência, oposição e até ele para a cruz. Mas ele não titubeou, ele não recuou em nenhum momento sequer de falar o que tinha que ser falado. Não pode ser na ignorância de bater nos outros em nome de a verdade doa quem doer, né? Eu falo mesmo e se ferir, feriu, tô nem aí. Opa, isso não é de Deus.
Agora, eu falo mesmo, porque precisa a pessoa saber para ser salva, para entender, para ter elementos para tomar a decisão. Faço ao máximo para ela não se ferir com isso, mas sabendo que na sua construção pessoal, as interpretações que vai dar, pode até se ferir, não com a minha intenção, não com a minha instigação, mas pode, porque cada um tem uma construção e tem o exercício do livre-arbítrio, das interpretações dentro dos contextos que escolhe priorizar na vida. Mas ainda assim eu preciso falar, ainda assim eu preciso oferecer, ainda assim eu preciso fazer, mesmo ciente que vai incomodar. E eu acho interessante porque, assim, a vida do cristão é um testemunho. Tem pessoas que nunca vão ler a Bíblia, e a única Bíblia que eles vão ler é o testemunho da nossa vida. E João Batista, ele testemunhava sobre Jesus, e Jesus ele estava testemunhando sobre o Pai. Sempre um servindo ao outro. E eu acho interessante essa correlação, porque Jesus ele sempre coloca o contexto das suas obras, dos seus milagres, para que o nome de Deus pudesse ser exaltado, para que o Deus pudesse ser revelado. Como que a gente pode fazer isso também, principalmente no contexto da nossa igreja, no nosso departamento como professor? Eu posso ser o melhor professor, ter a melhor didática, posso passar uma lição melhor que qualquer pastor que existe na face da terra. Mas se eu não fizer isso para testemunhar Deus, não vai ter eficiência nenhuma na minha vida. Vou sair e ninguém vai tocar essa obra depois. Jesus ele colocou um contexto muito importante, que era para revelar o Pai, a vontade do Pai, e para que o nome de Deus fosse exaltado, e não as suas obras, mas o ministério, o evangelho. Como que a gente pode trazer isso para os nossos dias de hoje? A palavra, você falando aqui, eu lembrei do outro termo grego, que é a glória, né, que é a doxa, que é o fazer brilhar, né? Então a glória seria nesse contexto, daquilo que faz uma pessoa brilhar, né? E quando Cristo ele está realizando o ministério de milagre dele, ele vai dizendo, isso aqui é para a glória do Pai, é para o brilho do Pai, é para um elogio do Pai, né? Isso não quer dizer que a gente não pode fazer alguma coisa boa e receber elogio, não. O elogio é importante para nós. O elogio ele aumenta a probabilidade do comportamento repetir. O elogio provê um feedback para a pessoa de que o que ela fez foi reconhecido. O elogio dá a sensação de pertencimento. O elogio é importante. Agora, nós não podemos perder de vista a quem nós estamos querendo fazer brilhar. A quem nós queremos fazer brilhar. E aqui tem um exercício para nós que é um exercício mais espiritual do que intelectual. Porque a nossa carne, lá já vai dizer o Salmo 51:5, né? Nós nascemos na iniquidade, né? Na iniquidade nós crescemos, nós somos formados. Então, a nossa carne ela vai sempre pendendo para o ensimesmamento, né? Para o quanto eu sou bom, para o quanto eu realizo, para o quanto eu posso fazer. Eu não sei se vocês já ouviram a história do especialista, mas a história do especialista é assim, né? Já viu, Alex? Não. Não? Diz que tem uma pessoa que a pessoa acabou de cair lá de paraquedas e ficou enganchada na árvore pendurada. Aí daqui a pouco tem um homem andando, um doutor especialista, andando e vê a pessoa pendurada, ele olha pra ela e diz assim, aí ela, olha, que bom que vai chegar alguém pra me ajudar. E ele olha lá e diz, né, oi, tudo bem? Eu tô aqui andando, olha, eu queria te dizer que eu fiz um doutorado. Eu fiz um doutorado em tal área. Olha, sim, que bom que você é doutor, então você me ajuda, por favor. Eu também quero dizer que eu fiz um curso de bombeiro. Eu sou especialista aqui, eu sei fazer. Aqui onde nós estamos, eu conheço as folhas, eu consigo fazer com os galhos da árvore, eu consigo montar uma barraca. Puxa, que bom, então me tira disso aqui. Não, eu também queria te dizer que... E vai falando das especialidades, Vocês já entenderam a moral da história, né? A pessoa não precisava de um especialista. Ela precisava de alguém para ajudar ela a descer. E é isso, nós podemos ser especialistas, né? Nós aqui estudamos, fizemos as pós-graduações, mestrados, quem sabe doutorados, mas se nós não tivermos, e o professor, você que está nos vendo também, talvez você seja professor, aluno, e você seja especialista numa área, doutor, PhD, mas de que vale isso se a gente não conseguir fazer um exercício simples? Atender o outro para Deus brilhar. De que vale isso, né?
Então essa é a grande lição dos testemunhos. Essa é a grande lição, inclusive, da vida de Jesus, né? Ele está fazendo milagres, ele está dando provas e testemunho convincentes para a glória do Pai, para que nós possamos ser salvos por Ele, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso mesmo. E quando a gente olha essa lição, principalmente da testemunho do Pai, o Evangelho começa a falar do verso 1, do capítulo 1 de João, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui ele começa a dar João, ele começa já fazendo, ele começa a ser escrito, na verdade é o último livro da Bíblia a ser escrito, o cristianismo sem Cristo, pessoa, né? Você vai falar para as pessoas que nunca viram Jesus. E ele começa a buscar fazer essa analogia na eternidade. O verbo se fez carne, depois habitou entre nós. No princípio era o Logos, o verbo, a palavra, estava desde a criação. Ele fala sobre já a pré-existência de Cristo, né? E como que a gente pode testemunhar mais sobre esse contexto da... Jesus, ele é pré-existente. Eu lembro das aulas do professor Milton Torres, né? Jesus é pré ou pós-lapsariano, né? Ele criou uma terminologia, né? Jesus era ambilapsariano, ele tinha as duas naturezas, né? Monogenês, gerado de uma única espécie. Como que nós podemos reforçar esse contexto? Porque João, ele começa a quebrar aqui o gnosticismo já de cara, né? Falando a respeito sobre o Logos, o verbo. Como que a gente pode alimentar essa divindade, essa existência de Cristo para as pessoas, já fazendo um link para quinta-feira, que o nosso tempo está correndo, Jesus aí, o testemunho da multidão. Como que aquele que tem sede, que vem até mim, porque ele já conhece a necessidade da alma do ser humano, ele já conhece os desejos do teu coração. Como que a gente pode fazer um link de tudo isso e deixar uma mensagem especial para os nossos professores? Vamos lá. Olha só, Jesus tinha uma relação muito íntima com o Pai e o Espírito, né? E ambos a mesma coisa. No Antigo Testamento você vê um destaque muito grande do Pai sendo revelado, mas apresentando o tempo todo o Filho libertador, o Messias, o prometido, o enviado, o descendente. Um destaque muito grande, a figura principal do Antigo Testamento, que aparece Deus, e ele apresentando o tempo todo o Filho que viria. Criou expectativa em quem está lendo, em quem está seguindo a saga da redenção, nesse Messias libertador. Aí veio o libertador, Jesus, o Filho, que a gente está vendo no Evangelho de João, acabamos de ver na lição passada no Evangelho de Marcos, né? O grande libertador. E ele exalta o tempo todo o Pai e diz que depois dele vai vir o Filho, o Espírito, que fará coisas ainda maiores do que as que ele fez, né? Jesus exaltando o tempo todo o Pai e exaltando todo o tempo o Espírito. De Jesus para cá, porque ele disse que quando ele partisse, viria o Paracletos, o Espírito Santo está aí há mais de 2000 anos atuando. E ele destaca o tempo todo, porque ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o que ele destaca na nossa mente, na nossa interpretação, no nosso estudo do Evangelho? Ele destaca o tempo todo o Filho e destaca o tempo todo o Pai. Então, a gente vê essa união da divindade. E a divindade, de novo, é um exemplo também, até na sua essência para nós. Eles não disputam, eles se complementam, eles se exaltam, eles abrem o caminho para o outro. E nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E se queremos viver essa dinâmica, assim também conectados em Cristo, através da situação do Santo Espírito, crendo em Deus o Pai, nós vamos trabalhar o tempo todo para exaltar esse Deus. Em tudo que fizermos o contato com o outro. E quanto mais eles brilharem, mais nós estamos cumprindo a nossa essência, a nossa missão, nos satisfazendo e vivendo o que temos que viver, que é a proposta, né? Tem eu acho que é o termo de humildade do latim, né, que diz que vem do latim humilitas, que se refere a vir do barro. Então, o ser humilde é alguém que lembra o tempo inteiro de onde veio, que veio do barro. Né? E, essa humildade aqui, então seria nesse contexto de lembrar que nós somos pó. Agora, no contexto de Jesus, ganha uma outra dimensão, né? Porque, como o pastor Leonardo colocou, João 1 vem lembrar que
ele é pré-existente, ele era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quando, na verdade, o mundo aqui ao qual Paulo está escrevendo, os gregos, eles tinham uma outra ideia. Então, o Logos era como se fosse uma força, uma energia abstrata que governava todas as coisas. E você seria um cidadão, uma pessoa feliz, se você apenas observasse eticamente esse funcionamento ético das coisas. Só que aí Cristo ele rompe com esse pensamento, ele cai como um raio no pensamento grego. João já abre dessa maneira, porque ele diz, primeiro, não é abstrato, é uma pessoa. Se você for ético, não é suficiente. Se você andar de acordo com a ética, então você é um bom cidadão, não rouba, não fuma, você não matou ninguém, ainda não está suficiente. Você precisa viver de acordo com a ética dessa pessoa. E como que essa pessoa funciona? Aí vai João dizendo, nos capítulos seguintes, 2, 3, né, com Nicodemos, com a mulher, com Natanael, como que essa pessoa então funciona? Como que Jesus ele responde perfeitamente, adequadamente a pergunta: como se Deus seria se ele comesse arroz com feijão? Como que ele seria se ele estivesse aqui agora sentado? Como que ele se comportaria? Então os evangelhos vão mostrando isso para nós. E ele consegue, de tão humano que era, só podia ser Deus. Ele consegue ser perfeitamente humano, né? Ele tem uma ideia de quem ele é, uma percepção de identidade perfeita, mas isso torna ele livre. Às vezes isso é justamente, em nossa humanidade caída, é o contrário, né? Às vezes eu ter percepção de quanto eu tenho na conta do banco, quantos certificados eu tenho, faz justamente eu tratar outro diferente de mim como se fosse menor. Olha que interessante, com Cristo não, ele invertia a ordem. Saber quem ele era, da identidade dele, dava uma segurança para ele. E por isso ele conseguiu nos resgatar, né? Nos redimir. E é onde nós chegamos ao fim da nossa lição. Mais uma, lição 6, eu achei ela fantástica, principalmente nesse contexto apresentado de Cristo. Queria agradecer mais uma vez vocês, muito obrigado, pastores. Prazer. Vocês são maravilhosos. E a você, professor de escola sabatina, lembrando que o maior papel de um professor ou de um aluno não é somente ensinar, é testemunhar. Testemunhar é você falar de algo que você viu e vivenciou. Então viva Jesus, presencie Cristo na tua vida, que você vai estar fazendo a maior obra que Cristo poderia fazer através de você aqui nessa terra. Que Deus abençoe você. E semana que vem nós temos um pouquinho mais. Mas antes vamos terminar com a bênção de Deus. Pastor Alex, pode orar para nós nesse momento? Sim, vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos mais uma vez pelo banquete em sua palavra. É gostoso estudar sozinho, mas é gostoso quando a gente pode, num podcast como esse, trocar ideias com outros que estão estudando e refletindo no mesmo tema que nós. É gostoso a cada sábado lá na nossa unidade da Escola Sabatina, provocar reflexões, pontuar destaques e juntos dinamizarmos para levarmos para a vida do dia a dia, da semana, a partir do domingo, segunda, até o próximo sábado. Amém. O Senhor é um Deus extraordinário. Obrigado porque as tuas mensagens tiram da zona de conforto, chacoalham e trazem para onde o Senhor quer nos colocar. Amém. Isso é importantíssimo, foi importante ali em todos os contextos dos encontros testemunhados no Evangelho e continua sendo importante nas vidas transformadas hoje em dia. E obrigado por nos fazer também agentes ativos. Enquanto estamos sendo transformados pelo Teu Evangelho, partilhamos e outros vão sendo também no nosso percurso. Amém. Te agradecemos juntos por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. A mais uma mensagem do Evangelho de João. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que você tenha uma ótima semana na presença do Senhor e principalmente que você desfrute dos conhecimentos que Deus está nos dando através da sua palavra. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.